Ele nunca tinha sido polícia de verdade, então ele ficava me esculachando. Ele me mandava entregar flor para as policiais femininas. Saiu uma denúncia que eu tinha pego R$1 milhão, 30 fuzis e 30 metralhadoras. Se eu for preso, meu pai vai na imprensa e vai escrachar tudo. Tentaram de todo jeito colocar a gente na cadeia. Teve a morte do Chacal, certo? Certo. O Chacal, para eu tirar ele da cadeia, eu precisei apresentar um documento. Nenhum diretor te fala assim, ó, leva esse preço pra dar um rolê. Pinta o cabelo dele, né? Vai passear com ele, vai passear com ele aí. Pinta o cabelo e faz o que quer. O documento tem que ter assinaturas. Sim. E a polícia não assina esse tipo de documento, certo? Certo. Beleza. Depois de 2 anos fazendo esse tipo de ocorrências, que hoje eu te contei 2, mudou chefia, mudou comando. Aquele comandante geral que era minhas costas, meu suporte, foi exonerado da noite pro dia com requintes de crueldade, tipo, ó, você não é mais nada a partir de amanhã, é meu colega que vai ser, tá? Bom, a gestão que entrou acabou com a gente em 1 semana. Pegou os 7, colocou cada um num lugar pior. Eu fui jogado no centro administrativo, eu ficava assinando certidão de férias e licença-prêmio. E cuidando de isenção de imposto de renda de doente. Fiquei 1 ano e 8 meses fazendo isso. Se fosse só assinar a certidão, eu não teria ficado chateado, porque foi muito bom a minha passagem nesse centro, porque eu enxerguei como que é a parte administrativa de uma polícia de 84 mil homens, o trampo que dá. Se aqueles caras não for experiente e bom de administração, a gente não recebe salário, os direitos ninguém publica, você não tem direito a nada. E então, o polícia não trabalha tranquilo lá na ponta. Aquilo ali é um suporte pra tropa operacional do caramba. É que a gente é preconceituoso e acha que o administrativo é tudo vagabundo. E não é, cara. Os caras trabalham pra cacete. É que não é o risco de quem tá no chão de fábrica. Mas os caras são de uma importância extrema. Então foi muito bom pra mim a formação como comandante, esse 1 ano e 8 meses que eu fiquei de castigo lá. Mas tinha um coronel lá, que eu não vou adjetivar ele, que ele ficava me esculachando, entendeu? Ele sabia que eu era rota, que eu tinha umas ocorrências embaçadas desse nível que eu acabei de contar pra você. Ele nunca tinha sido polícia de verdade, então ele ficava me esculachando. Ele me mandava entregar flor pras policiais femininas, me mandava puxar a cançãozinha de parabéns pra você na frente de 200 polícias. Eu não canto parabéns nem na minha casa direito, que eu tenho vergonha. Eu sempre fui um cara meio doutrinado, entendeu? Meio rígido. Ele ficava me esculachando pra me desmoralizar. Esse 1 ano e 8 meses. Por isso que eu aceitei depois virar rodoviário. Foi o único lugar que deixaram eu trabalhar, porque pro policiamento eles não me deixavam. Então, é assim, quando teve essa virada de chave, que foi pra destruir nós 7, né? Um foi pra guarda do restaurante, 2 para ambiental, teve um no ambiental, cara, que é esse sargento que eu falei aí, que é maluco de tudo. Ele me ligou um dia, cara, ele falou, chefe, eu vou quebrar no pau esses polícia da ambiental aqui, mano. Eu vou arrebentar eles. Eu falei, calma, mano, o que tá acontecendo? Ele falou, chefe, eu sou baloeiro, porra. Eu solto balão desde pequeno. Quem que me jogou nessa desgraça dessa polícia ambiental? E esses polícias tá chupando picolé na viatura. Eu vou meter bala, eu vou quebrar eles. Calma, mano. Você não tá mais na rota, não. Você tá no policiamento normal aí. Os caras chupam picolé mesmo, velho. Ele, não, mano, os caras não tem doutrina. Calma aí, mano. Vai se acalmando, velho. Então, é assim, eles fizeram pra acabar com a gente, mas eu vou chegar no secretário. Um dia eu tô lá... Mas rapidão, olha só. Desculpa, irmão. Pra eu entender. Você tava na ocorrência do fuzil, que deu a treta no posto. Beleza? Beleza. Essa ocorrência deu um barulho do cacete, porque foi 11 da manhã, dava toda semana lado. Tinha um barulho, né? Cada hora uma ocorrência. Tá. Mas aí não teve problema pra vocês. Não, porque o comandante geral ainda era o que tava me mandando fazer tudo. Beleza. Eu comecei a me ferrar, pra não falar fuder, quando mudou o comando. Tá bom. E aí, você tá falando sobre a situação do Chacal, do preso, e que tinha uma assinatura importante para tirar o cara. Isso que eu ia te explicar agora. O que acontece? Por favor. Quando acabou os 2 anos que mudou o comando, começou uma enxurrada de pressão da imprensa no meu grupo. De coisa para trás. De tudo, porque até a última semana eu estava produzindo ocorrência. Acabou o grupo, paramos de produzir. Entendeu? Aí, primeiro assim, saiu uma denúncia que eu tinha pego R$1 milhão, 30 fuzis e 30 metralhadoras. Um preso, que era meu colaborador, soltou isso aí e foi ouvido por um cara de corregedoria.
Onde tá guardado esses 30 fuzis, 30 metralhadoras, esse 1 milhão? Que eu já tô aposentado e o caramba, eu não tô com isso até hoje. Mas os caras instauraram um inquérito em mim e no meu set. Eu fiquei 3 anos com tudo meu sendo devassado. Cartão de crédito, telefone, escuta de tudo. Esses inquéritos... E muito interessante também, você vai lá no Tribunal de Justiça Militar, nem eu, nenhum dos outros 7, a gente é indiciado. Não tem investigado. Não formal. Não. O sistema, o mesmo que usou para pegar os caras, foi usado para pegar vocês. A mesma estrutura. Eles ficaram 3 anos investigando a gente, depois que acabou o grupo. Até o preso, né? O preso que era o preso era vítima. Não, mas o preso que ajudava vocês estava ajudando lá o corregedor. O preso era o delator. É. Que delatou no 7. Cara, eu vou falar troca de alguma transferência também. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma vida bem confortável, por quê? Primeiro que eu sou coronel. Dei aula a vida inteira. E trabalhei com consultoria de segurança minha vida inteira para uma empresa. Eu sempre usei minha hora de folga para eu tentar dar um pouco de conforto para minha família. Eu nunca fiquei em casa coçando o saco. Mas os meus 7 irmãos, os caras são pobres, cara. Eu tenho sargento que trabalhou comigo, cara, que morava praticamente em comunidade. Agora eu pego 1 milhão, 30 fuzis e 30 metralhadoras, tudo pra mim, não divido com eles. Sabe essas coisas que você fala assim, gente, vamos parar pra pensar, vamos fazer um negócio sério. Ou tem 7 caras, tudo rico, ou tem um roubando os outros 7 e ele vai morrer porque os outros 7 vão matar. Sim. Não é possível que é um grupo tão pequeno de polícia, só tem um esperto aí, o resto é tudo bobo. E vai perder a lealdade dos outros. Pô, um desses caras aí, ele teve a situação dele financeira é ruim até hoje, cara. Entendeu? Então, essas coisas, a gente amargava uma injustiça, cara. Um ódio de falar assim, cara, com os ladrão era fácil, né, mano? Mas contra o sistema, puta que pariu. A gente não conseguia, e foi tudo esculachado. E aí o que aconteceu? A imprensa começou a bater demais e saíram umas matérias dizendo que eu tinha tirado aquele preso que morreu sem ordem de ninguém. Pra queimar arquivo. Não, sem ordem de... pior que a matéria fala que eu queria queimar arquivo. E tanto não era para queimar arquivo que eu estava com uma operação em andamento sobre um diretor de presídio envolvido com os torres da facção no esquema de ônibus que levava a família de preso, ganhando. Ele ia me dar direitinho essa denúncia que ele começou a passar pra gente. A gente nunca queria que ele tivesse morrido ali. Esse cara tava dando muita coisa boa pra gente. Mas o interessante da parte de governo é assim, ó. Começou a imprensa a me massacrar. Me massacrar. Saiu uma matéria dizendo que o Chacal, que era o que eu tinha tirado da cadeia, tinha tirado sem ciência de ninguém. Mano, eu chamei o comando e falei assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um documento. Meu pai tá com tudo. Meus relatórios, tudo. Se eu for preso, meu pai vai na imprensa e vai escrachar tudo. Isso que eu conto pra vocês hoje, naquela época era tudo segredo. Então eu falava, me sacaneia, eu preso, meu pai vai na imprensa. Aí... Quem tá ouvindo isso vai pensar assim, pô, mas o Charanha quebraria teu pai. Polícia não, cara. O que tava vendo ali era uma baixaria de política, não criminosa. Uhum. Quem mataria meu pai seria o crime. Agora, o que estava acontecendo ali na questão política, a secretaria não queria assumir que me deu ordem para tirar um preso e fazer a operação. Sim. Entendeu? Porque a pressão sai de tu e vai para ele. Aí o que eu dei sorte? Eu dei uma sorte, mano. No Estadão, na capa do Estadão, saiu a cópia do ofício assinado pelo homem, mandando eu tirar o preso. Deu sorte. Dei sorte. Eu não sei quem vazou esse documento, mas eu dei sorte. Saiu esse documento. Entendi. Saiu esse documento. Eu fui sabatinado no Tribunal de Justiça. Eu entrei, cara. Tinha uma roda de uns 20 caras. O mais novinho devia ter uns 65 anos. Eu fiquei sentado com a cadeira no meio assim, ó. E os caras me debulharam umas 4 horas. Eles procuraram erro
Mas eles procuravam. Não conseguiram, porque tudo que eu fazia, eu tinha relatório, eu encaminhava para o juízo, Ministério Público. Eu construía as operações com riqueza de detalhe na minha cabeça. Hoje eu esqueço de muita coisa, que já faz mais de 20 anos. Mas eu era afiado demais nessa questão. E eu fui sabatinado umas 4 horas. Sabe quantas vezes eu nomeei advogado na minha vida? Chuta. Tua fala poucas. Nenhuma. Nunca. Você mesmo fez a defesa. Nunca. Tudo com relatório. E a hora que me perguntaram, eu falava, foi isso. Conversei com fulano. Essa foi a motivação. Aconteceu dessa forma. Tentaram de todo jeito colocar a gente na cadeia. E não conseguiram. E nós todos desse grupo saímos ilesos juridicamente. Mas em termos de carreira, acabou para todo mundo, né? Mas olha só, Paganoto. Vocês foram usados pelo interesse de alguém. Beleza? Interesse de Estado, interesse da sociedade, interesse político, não sei. Né? Interesse outro, né? Para não falar mais. Alguém falou assim, vamos pegar a juventude desse camarada aí, desse oficial, e vamos infiltrar ele, porque ele já deu um resultado. Isso. E aí vocês cumpriram um objetivo. Isso. Só que todo mundo que cumpre um objetivo, em algum momento, tem que ser descartado. Vocês faziam isso com presos, o sistema fez com vocês. É isso. Isso. Você tem isso claramente na tua cabeça. Então, o que eu tinha na minha cabeça e o porquê da minha indignação. Eu não tenho isso como algo que me faz mal, não, viu, meu? Tá. Eu tô Que bom. bem satisfeito em termos de vida. É que eu tô contando essas coisas em podcast, senão eu não ficaria trocando ideia sobre isso, porque isso aí pra mim é passado e minha vida progrediu e foram acontecendo outras coisas, isso ficou pra trás. Então eu não fico remoendo isso, não. Eu remoí durante um tempo quando era muito perto ali. Porque era muita indignação, muita decepção. Faz parte do processo. Depois minha vida já foi tomando outros rumos de todos nós. Sim. Então não existe falar, puta cara rancoroso. Não tem isso. Não tem isso. Se você me encontrar fora daqui, eu nem toco nesses assuntos. Eu vivo bem pra caramba com outras coisas na minha cabeça. Sim. Entendeu? Mas qual era o grande problema? O grande problema era assim, ó. Quando a gente foi chamado, a ideia era assim, ó. Nós vamos usar vocês, vamos colocar vocês numa situação de altíssimo risco e depois a gente compensa vocês colocando em lugar bom na polícia, por merecimento. Esse era a equação na minha cabeça. Entendeu? Tipo assim, ó, vou fazer umas loucuras, vou me arriscar, mas depois eu tô bem o resto da minha carreira, porque todo mundo vai reconhecer o que nós fizemos. E foi exatamente o contrário. Veio uma avalanche de inveja, ciúmes e ódio, interno inclusive. Eu cansava de encontrar outros comandantes e os caras falavam assim, ó. Depois que a gente começou só a se fuder. Os caras falavam assim, avisei, você não quis? Tava assim com o número 1 lá, ó. Vê se ele te ajuda agora. A gente sabia que você ia se fuder. Mas vários. Entendeu? Então, a grande decepção minha não é nem na falta de apoio judiciário, na falta do apoio do Ministério Público, na falta do apoio da Polícia Civil. Não, essa galera não tem muito a ver com a minha vida profissional. Nunca tiveram. O que mais dá um ranço quando a gente lembra é das patifarias que aconteceram interna. Essa você fala, porra... Do 01 que tava bem com vocês. Não, esse foi exonerado, da noite pro dia ele virou ninguém. Sim. Porque o comandante-geral da polícia, o dia que publica no Diário Oficial, ó, você não é mais, ele vira nada. Ele vira uma lembrança do... Sabe aquele negócio? O eterno comandante vem pra festinha. Mas é uma foto no mural. Foto. É o que eu sou hoje lá no meu antigo batalhão, uma foto. Sim. Os caras, ô chefe, aí, tudo bom? Mas eu não mando nada, mano. Então, é assim, ó, exonerou, tchau, amigão. Quem sentou na cadeira, agora eu decido. E aí, mas eu nem coloco na conta desse só, não. Ele sabe muito bem quem é, porque depois eu ainda tive que trabalhar com ele de novo. Mas, é assim, na conta não é só dele, não. Tinha um exército de gente tirando a forra.
Porque o grande problema da Polícia Militar é quando eu falo, às vezes, de forma pejorativa, pega mal, meus colegas ficam chateados. Mas assim, a corte. A corte é assim, ó. Você quer ver uma coisa? É assim. Para você tratar com alguns coronéis de alto comando, é muito difícil. Você não tem acesso a isso. Só outros coronéis que tem e tal. Então, quando eu ia lá, que esse comandante-geral me chamava e fazia a reunião comigo, já nesse momento, alguns coronéis ficavam putos, falavam, mas quem é esse tenente recruta aí pra ficar vindo aqui, ficar 2 horas na sala com o homem? Entendeu? Quem é esse cara pra falar que ele quer um telefone sem limite pra usar de telefonia? Quem é esse cara pra querer usar uma viatura do serviço secreto sem a plaqueta? Pô, os caras me deram um Santana, tinha a plaqueta aqui ó, na coluna escrito Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como é que eu vou na favela me passar por ladrão com o carro escrito Polícia Militar aqui escondido? Aí você falava pro cara, falava assim, chefe, nível mais baixo, né? Chefe, esse carro pra mim não dá. Primeiro que assim, Santana 4 portas, só viatura. E outro, ele tem uma plaqueta lá. O cara não tá contente? Usa o teu. Porque eles não queriam que a gente fizesse esse trampo, porque esse trampo era completamente alienígena pro sistema de inteligência da PM. E eles ficavam putos. Eu tava fazendo um serviço paisano sem ser cursado de inteligência. Sim. Os caras falavam assim, o sistema de inteligência da polícia me falava assim, isso aqui é uma aberração, não quero nem contato com isso aqui. E eu trabalhando contra o crime sem e aí quando vai dando resultado também, o mérito não vai pros caras. Pior ainda, né, velho? Aí o cara fica com mais ódio. Mais ódio. Cara, agora, é uma irmão, luta, mano. É uma luta. Então, escuta, cara. Eu te escutando esse relato aí, e principalmente agora, né? Com as consequências, a morte desse chacal. Você falou que foi ruim pra vocês, porque vocês iam derrubar uma outra cana. Várias. Vocês iam dar várias outras canas. Pra vocês foi péssimo. Mas será que não foi bom pra alguém, não? Essa possibilidade dele ter sido morto. Não podia nenhum daqueles policiais ali, de repente, trabalhando pra eliminar ele, não? Não, cara, não. Por exemplo, o diretor da cadeia que vocês iam derrubar porque tinha um esquema lá com a família dos presos. Se fosse... Esse cara também não queria ele morto? Ou nem sabia que teria? Não sabia de nada. Quem ia montando tudo era a gente. E vou falar uma coisa pra você. Esse cabo que baleou ele, cara, depois nós acabamos conhecendo ele, aproximamos. Eu queria até ter puxado ele pro grupo. Porque eu percebi que esse cara era decente. Só pra você ter uma ideia. Quando eu fui tirar o meu relógio da mão dele, o polícia virou pra mim e falou assim, chefe, pelo amor de Deus, ele é um dos agentes. Eu falei, não, ele é o preso. O colaborador. Mas ele é polícia? Eu falei, não, ele é o colaborador, é o preso que tá na minha custódia. Ele, então foda-se. Eu falei, não é assim não, porra. Eu vou ter que responder isso aí. Ele, chefe, quem mandou ele vir com a arma na mão na minha direção? Eu falei, não é isso, eu não tô nem discutindo a legítima, eu tô discutindo o fato de eu ter que falar pro juiz que o cara que tava na minha custódia morreu. Aí ele, isso aí é coisa do senhor. Eu fiz o meu, né? Uma hora que ele baleou o cara, que ele viu eu desesperado, ele achou que ele tivesse baleado um polícia. E no detalhe tu vê a essência do cara, né? Não, cara. Era um... Puta, cara. Ele era tão retardado, tão afoito, que ele deu a volta. E o sargento que tava com ele, um sargento tão antigão, puta, ele além de tudo nem conseguiu segurar o cabo, porque o sargento devia ter falado, não dá a volta, vai lá. O cabo, o bicho era... Mano, ele teve muita ocorrência, esse cabo. Teve muita ocorrência. No 5º batalhão, que era uma área que a gente não operava quase. Entendeu? Então não tinha essas ligações. Não tinha. Entendo. Foi tudo acontecendo assim... É porque a gente vai criando um filme na nossa cabeça, né? Não tinha, cara, não tinha. Aí vamos tentar juntar essas pontas aqui. Foi falha na ocorrência, entendeu? Não era pra ter morrido. Não era. Ali foi falha na ocorrência. Foi erro dinâmico. Esse cara não era pra ter ido na laje, não poderia ter pego uma arma na mão. E a gente falou pra ele no dia, falou assim, não pegue em arma. Porque se os caras perceber que você tá catando em arma e achar que você vai delatar ou fazer merda, você vai tomar. Ele, não vou pegar em arma não, só vamos pras ideias. Eu falei, então tá bom. Pegou.
Bom, irmão, e aí esse foi o desfecho, né, desse período de 2 anos. 2 anos.